Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina, agora a gente vai entrar na parte de análise dos indicadores financeiros, que faz parte das análises das demonstrações contábeis. No vídeo anterior, a gente aprendeu um pouquinho, nos vídeos anteriores, melhor dizendo, sobre análise vertical e horizontal do balanço e da DRE, né? E agora a gente vai ver a análise dos indicadores financeiros. Como que funciona essa análise dos indicadores financeiros, né? Elas evidenciam um determinado aspecto da situação econômico-financeira da empresa e ela tem três principais grupos de indicadores. A que faz a liquidez, a que analisa a estrutura de capital e a que analisa a rentabilidade. Tá? Nos indicadores de liquidez, o que eles vão observar? Vamos dizer assim, a capacidade da empresa de honrar os seus compromissos a curto e longo prazo. Então, por exemplo, eu tenho uma conta lá chamada fornecedores. Eu quero saber se eu consigo honrar os compromissos com meus fornecedores. Então, eu tenho esses indicadores aqui que vão me dar essa noção se a minha empresa consegue honrar os compromissos. Esses indicadores, eles servem geralmente para analisar se uma empresa ela tá com caixa para pagar, se ela está passando por dificuldades financeiras, que não consegue honrar seus compromissos. E geralmente ela também serve de análise para esse pessoal que mexe com investimentos em bolsa, porque a partir dessas análises eles conseguem perceber se a empresa vai ter lucro, um lucro a longo prazo, ou se não, se ela pode quebrar, entendeu? Então é isso aí que evidencia. Esses índices, gente, são bem tranquilinhos, todos eles têm uma fórmula. Lembra que eu falei para vocês que o que era importante é vocês saber onde que está cada conta do ativo e cada conta do passivo? Então, por quê? Porque justamente por causa disso daqui, ó. Porque cada fórmula que vai levar, ela tem um indicador que pertence a ela, né? Que é, por exemplo, aquele liquidez geral. E que a fórmula leva o nome das classificações do ativo e passivo. Pode ser a classificação geral ou pode ser só uma classificação que está ali no meio. Por exemplo, realizável a longo prazo e tal, né? Mas o que vocês têm que saber é justamente isso. Então, eu peço que se naquele vídeo de estruturas, que eu só dei uma lembrada em conceitos que vocês já devem saber, se vocês ainda não sabem, porque eu não me aprofundei no assunto, porque eu tenho a percepção que vocês já devem ter visto, aliás, faz parte até da emenda de vocês da segunda fase, então eu não entrei nisso, né? Mas se vocês ainda têm dificuldade de reconhecer cada conta, por favor, releiam o livro. Tem um livro chamado Análise de Balanço do Alexandre Assaf Neto. Então vocês percebam que é muito importante essa classificação. Então, gente, por exemplo, aqui na liquidez geral, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Ativos circulantes, vocês veem que tem a legenda aqui, se vocês ficarem com dúvidas sobre o que é algum item. AC, que é ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais exigível a longo prazo. O que significa essa liquidez geral? O que ele quer saber? Ó? A proporção entre os bens e direitos de curto prazo e longo prazo e as obrigações de curto prazo e longo prazo. Então, eu tenho lá no meu passivo tudo que está a curto prazo e longo prazo e com relação a no meu ativo, o que está de curto prazo e longo prazo, né? E aqui também, na liquidez corrente, já é o ativo circulante dividido por passivo circulante. Vocês veem que o circulante é tudo o quê? Tudo que é a curto prazo, né? Então, os bens e direitos que estão ali no ativo circulante a curto prazo, as obrigações de curto prazo. Eu quero saber se o que eu tenho de recurso a curto prazo paga o que eu apliquei de curto prazo, ou seja, o que eu tenho de recurso aqui no minha origem aqui do passivo paga aquilo que eu tenho aqui no ativo circulante a curto prazo. Já aqui é geral, ó a diferença. Aqui é o que no ativo circulante mais realizável a longo prazo e passivo circulante mais exigível a longo prazo, ou seja, o que eu tenho de recurso a curto e a longo prazo, minhas obrigações se financiam o meu ativo, certo? Na liquidez seca, é o ativo circulante menos estoque, tá? E menos despesas antecipadas se houver, tá? Não é uma conta muito utilizada, mas se aparecer em algum lugar, vocês vão saber que esse DA aqui é despesa antecipada.
Então, vocês vão pegar o ativo circulante, a conta nome ativo circulante, e vai deduzir de estoques, dividido pelo passivo circulante. O que acontece? Aqui, ó, nesse indicador liquidez corrente, você estava com ativo circulante menos passivo circulante. O ativo circulante, o estoque está lá no ativo circulante, não tá? Só que daí, estoque você faz dinheiro, né? Então, o que ele fala? O que ele pensou? Opa, então eu quero só saber o que tem de ativo circulante menos o meu estoque para mim conseguir honrar meus compromissos. Tanto que aqui, ó, porcentagem das dívidas a curto prazo em condições de serem liquidadas com recursos monetários de alta liquidez. Entendeu? E a liquidez imediata, vocês vão pegar só aquilo que é classificado como disponível. Disponível dividido pelo passivo circulante. Isso aqui é curtíssimo prazo. Porcentagem das dívidas de curto prazo circulante em condições de serem liquidadas é tipo assim, é de hoje para amanhã. Então, tudo que está ali no caixa, tudo que está ali no banco conta movimentos chama-se disponível. Então, se eu quero, será que eu tenho dinheiro para quitar todas as minhas contas do passivo circulante em condição imediata? Então, é isso que analisa esses indicadores. Tranquilo?